Oi, eu sou Catarina e nesse vídeo eu quero te falar sobre alguns livros incríveis que estão disponíveis no Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited é um serviço de assinatura oferecido pela Amazon que permite acesso ilimitado a uma vasta biblioteca digital que tem vários e-books, audiobooks e até revistas. Nessa última Book Friday, a Amazon disponibilizou uma promoção onde os 3 primeiros meses do Kindle Unlimited ficavam por R$ 1,99 cada mês. Eu aproveitei essa promoção. E aí eu estava folheando o catálogo e eu percebi que eu já tinha lido alguns dos livros que estão disponíveis. E aí eu pensei, bom, acho que seria uma boa ideia eu trazer esse vídeo aqui para o canal. Então eu vou falar sobre alguns livros que eu já li, que estão disponíveis no Kindle Unlimited, e outros que eu quero ler, aproveitando, né, essa minha assinatura. E o primeiro livro que eu quero recomendar para vocês é o Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, da Carla Gerson. Esse livro eu li para o projeto Lendo pelo BR e eu gostei muito da experiência. Aqui nós temos uma saga familiar onde nós vamos acompanhar a Catarina, uma menina de 5 anos, que começa a procurar por respostas sobre as suas origens. Afinal de contas, ela foi criada pela avó e ela não sabe praticamente nada sobre a mãe. Ela só sabe que a mãe morreu pouco tempo depois de dar à luz. Mas quem foi essa mulher, sabe? E aqui no livro nós vamos acompanhando as descobertas que essa menina vai fazendo. Então foi um livro que eu gostei bastante, que me envolveu muito, e o livro é todo narrado pela própria Catarina. Então é muito interessante você conhecer a história com o olhar de uma criança, né? Bem legal mesmo. O segundo livro que eu quero recomendar é o Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Sousa Vilada. Nesse livro nós temos 9 contos que são interligados por personagens bem, assim, extravagantes e eu diria excessivamente humanos. Por exemplo, tem um conto aqui em que uma mulher ganha a vida sendo namorada de aluguel de homens gays. Tem um outro conto onde duas travestis estão em um beco e elas acabam conhecendo Billie Holiday, sabe? Então, assim, tem contos que são mais realistas e outros que são mais fantásticos. Mas, assim, são contos bem legais e dá pra ver que a Camila Sousa Vilada, ela tem uma escrita muito potente, sabe? Uma escrita muito corajosa. E se você gosta de ler contos, eu recomendo bastante esses. E até se você não gosta tanto, eu acho que vale a pena dar uma chance. O terceiro livro que eu quero recomendar para vocês é O Ex-Mulher, da Tess Stevenson. Não sei, eu acho que é assim o nome dela. Esse é um thriller doméstico que gira em torno de um homem que é casado e mantém contato frequente com a ex-mulher com quem tem 2 filhos. O livro inicia com o assassinato desse homem, portanto, as 2 mulheres são as principais suspeitas, porque elas estão presentes na cena do crime. E aí, cada uma vai acusando a outra. E o depoimento das pessoas que conhecem essas mulheres vão revelando algumas questões conflitantes, destacando que as pessoas têm visões muito limitadas umas das outras, tá? Então, assim, é um thriller e eu não sou uma leitora muito assídua de thrillers aqui, mas esse aqui eu gostei porque realmente, assim, é um daqueles livros de vira-página, sabe? Você começa a ler e não quer mais largar. E as pistas do crime, elas vão sendo distribuídas ao longo do livro, tá? Para você ir formulando várias hipóteses ali. E, e você vai realmente querendo descobrir quem foi, afinal de contas, que matou ele, né? Porque as duas tinham muitos motivos para ter feito isso, né? Então, é um livro muito legal e que eu acho que vale muito a pena. O quarto livro que eu quero recomendar é o Amêndoas. Esse livro aqui, ele está dentro da ficção de cura, né? E o menino protagonista, ele nasceu com uma condição neurológica em que ele não consegue identificar as próprias emoções e nem as emoções dos outros. Ele é criado pela mãe e pela avó e eles moram na parte de cima do sebo da mãe e a mãe, para tentar prepará-lo para viver em sociedade, ela faz vários cartazes com lembretes de situações que ele deve sorrir, que ele deve agradecer e quando demonstrar preocupação. E aí eles vão vivendo dessa maneira até que acontece um crime bastante violento aqui,
que acaba destruindo tudo que esse menino conhece. E aí ele vai tentando lidar com essa perda, e para isso o garoto se isola, sabe? O garoto se isola do mundo, até que ele conhece um menino e eles acabam desenvolvendo uma amizade bem, bem bonita aqui, tá? Então, assim, é um livro que ele, ele me fez pensar em várias questões, tá? Não vou dizer para você que, nossa, é um livro super legal e divertido, mas é um livro bastante reflexivo e que eu acho que vale a pena a leitura também. A minha próxima indicação é o Luz Latente sobre o Subterrâneo de Anti-Humanos. Aqui nós temos volume 1 e volume 2, mas não se preocupe que porque são livros bem curtinhos, tá? E aqui é o seguinte, esse livro é meio difícil de definir o gênero dele, porque, não sei, eu acho que ele fica muito próximo de um thriller, mas ele poderia também, não sei, ter algo de ficção científica no meio. Aqui a pergunta que é norteadora da história é até onde vai o amor de um pai pela sua filha. O cara, ele é um pai ausente, só que a filha dele é assassinada e ele busca vingança, né? Então, esse universo aqui ele vai meio que misturando um pouco de ficção com realidade e faz o leitor questionar o que é certo, o que é errado e até quem são os verdadeiros vilões da história. É bem interessante esse livro aqui porque a revolta desse pai não é só contra o criminoso, mas é contra uma sociedade que permite que tantas mulheres sofram como a filha dele sofreu, né? E ele quer o tempo todo que alguém pague por isso, né? Porque no mundo real nós não temos nenhuma garantia de que alguém vai pagar, de fato, pelos crimes que comete. Então, esse livro aqui, ele me fez pensar muito sobre quantas camadas existem, né? Entre o heroísmo e a vilania. Né? Existe todo um universo aqui que separa, né? Esses dois pontos. Então, é um livro que sim, que ele faz pensar bastante, mas também que é um livro muito dinâmico, porque o tempo todo estão acontecendo muitas coisas. O próximo livro que eu quero indicar para vocês é o Dona Terezinha e Sua Vizinhança. Esse daqui é um realismo mágico, tá? E ele é bem divertido, porque tem uma personagem aqui, a protagonista, ela nasceu com a síndrome da fofoca. E ela simplesmente tem uma audição muito melhor do que a maioria das pessoas. Ela enxerga também muito mais do que a maioria das pessoas. E ela tem uma capacidade vocal gigante. Ela se muda para uma pequena cidade e abre uma fábrica de geladinhos. Ela se torna, né, uma empresária de sucesso, mas, é claro, a sua fama é por conta da fofoca. Porque ela sabe de tudo e de todos. E aí ela vai criando uma confusão em cima da outra e tal. Nessa cidade é criada uma organização para os fofoqueiros, então a fofoca ela é realmente organizada. Então assim, é um livro que ele é muito absurdo, sabe? E o desfecho do livro é tão surreal que que me deixou perplexa. Então assim, recomendo se você está procurando alguma leitura mais descontraída, sabe? Mas aqui também, além dessa leitura ser bastante descontraída, você também tem um toque de humor ácido. Então foi um livro que me divertiu bastante. E a minha próxima indicação é um livro infanto-juvenil, é o Vossa Majestade, o Gato, da Sandra Alves. E essa história aqui começa com o gato Bartolomeu, que se autoproclama rei dos animais da fazenda. E como agora ele é rei, ele exige ser mimado por todos os outros animais, criando um clima de obediência forçada. E aí, para facilitar essa governança, ele escolhe um primeiro-ministro e os animais escolhem unanimemente um coelho para fazer essa função. Tudo parece estar sob controle até que uma jiboia aparece ameaçando toda essa harmonia da fazenda. A chegada dessa jiboia coloca em xeque o reinado do gato Bartolomeu. E o que torna essa história tão cativante são as reflexões sutis sobre a sociedade, sobre liderança e responsabilidade. Essa história aqui ela tem aquelas mensagens do tipo aqui: o Bartolomeu e os outros animais
eles precisam se unir para fazer a força contra a jiboia. E mostra que, assim, que ser um bom líder é mais do que dar ordens, né? É sobre se preocupar e, de fato, cuidar do bem-estar de todos, agindo com responsabilidade. Esse livro aqui ele é bem curtinho também, eu acho que ele deve ter umas 10 páginas no máximo, e me surpreendeu muito, porque ele é muito envolvente, sabe? Muito bem escrito também. E sobre os livros que eu quero ler, ainda não li, mas quero ler, estão A Face Mais Doce do Azar. Eu vi muitas resenhas positivas sobre ele, então eu já coloquei na minha biblioteca. Também pretendo ler Um Homem Chamado Ove, que é do mesmo autor de Gente Ansiosa. Eu li Gente Ansiosa, eu gostei muito. Então eu tenho certeza de que eu vou gostar desse livro. No Muro da Nossa Casa eu também vi resenhas muito positivas e pretendo ler. E o Feminismo para Todo Mundo, da Bell Hooks, né? Eu acho que dessa lista aqui é o único de não ficção e que eu pretendo ler até para ter um pouco mais de contato, né, com os textos da Bell Hooks, que eu li bem pouco na minha vida. Então, esses são os livros que eu pretendo ler. Coloca aqui embaixo quais são os livros que você pretende ler no Kindle Unlimited, os que você já leu, que você gostaria de me recomendar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!